Nós cumprimentamos mais uma vez nossos ouvintes, queridos, amados, preciosas pessoas que nos acompanham ao longo dos anos. Estamos com 34 anos na Rádio Anhanguera. A internet mandando para o mundo todo essa mensagem, esse ministério do qual cada dia o homem fica mais indigno diante dele pela sua grandeza. Por ser a palavra cristalina e pura. Eu já cheguei a margem de rio, lá no Mato Grosso, um ranchinho ali ao lado do rio, à beira-rio. Morando ali só um senhor de idade, um velho. E na hora do programa, à tarde, na Brasil Central, ele ouvindo, na Anhanguera, ouvindo o programa. E a gente estava lá, ele não sabia. Isso já aconteceu várias vezes. E cada dia que passa, isso vai ficando mais importante, mais sólido, mais concreto. E a gente não tem que estar cogitando, procurando vindicações, a profecia que houve a respeito do Brasil, esse ministério no rádio. E essas coisas assim que a gente não precisa estar procurando vindicações, porque o ministério por si se vindica. Não brigo mais com você. Não implico mais com você. Deus chega a dizer isto para o homem, para a mulher. Pode deixar, eu não te falo mais, não brigo mais com você. Você não vai ouvir mais a minha voz, implicando com você, tentando atravessar o seu caminho. Esteja certo disto, certa disto. Nós temos a experiência sobre a vida do lar, como foi criado, como fui criado. E minha mãe tinha, às vezes usava uma arma, de vez em quando, de me ignorar, não falar mais comigo. Eu queria sempre ouvir a sua voz. E eu preferia que ela me batesse, porque fomos criados dessa forma. Errou, apanhou. E eu preferia apanhar do que sofrer aquele castigo do seu silêncio. E o profeta diz assim que quando a cortina fecha, que Deus não quer mais falar conosco, com a gente, então é hora do diabo falar, através da razão. Ele vai te encher de razões, você vai ter motivo. Anote aí no seu caderno de anotações. Todos os murmuradores têm razão, têm motivos. Todos os revoltados têm razão, têm motivos. Guarde isso. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Onde foi anunciado no Evangelho segundo São João, capítulo 11, de 1 a 4. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, porque o Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Senhor, pedimos a Ti simplesmente aceitar este louvor que veio alimentar as nossas almas, elevar as nossas almas por este mundo afora. Pessoas são alimentadas. E existe nestes louvores a voz de cada irmã, de cada irmão, indo pelas ondas sonoras, sabendo que ondas sonoras nunca morrem. Agradecemos por esta lei estar a nosso mercê, pelo menos essa fração de tempo. Ajuda-nos a aproveitar isto, bem aproveitado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vamos ver aqui uma coisa muito tremenda. Na série Demonologia, nós temos aqui GO e temos da Voz de Deus. Essa de capa vermelha, a Voz de Deus. O profeta mostra a respeito do câncer. Isso quer dizer estado físico, demônio no estado físico. Antes, porém, ele mostra uma coisa muito profunda que naturalmente leva a pessoa a ficar vulnerável. Por favor, não põe aqui mais, é a segunda vez que... Então, ela fica exposta a cair, exposta a pecar, exposta para pecar, para cair. Isso vem de Deus, o fato de que a mulher, sendo o vaso mais frágil, ela deve ser velada. E ela não deve estar tão segura de si própria a ponto de se abster, dispensar os cuidados, a cobertura do varão. Porquanto ela não é mais santa do que Eva era quando foi enganada, seduzida pela serpente. Existe um tipo de veado, é o campeiro. Se o vento não estiver do lado do caçador para ele, que é sagaz, antes de entrar no campo, ou quando entra, joga um punhadinho de terra para cima, vê que lado o vento está soprando, essas táticas todas. E normalmente eles usam
camisas vermelhas, bonés vermelhos. E o veado, então, quando vê aquilo vermelho, e ele começa a fazer isto assim, banando um boné, um lenço vermelho. Eles usam isto muito lá nos Estados Unidos. E no mundo que neva, tem neve, branco e vermelho destaca muito. Aquilo atrai o animal. Eles dizem assim, os dados, que a mulher se encanta fácil com o que é bonito. Ele não sabe que ele vai receber um tiro e vai morrer. E tendo tanta perspicácia, sentidos de defesa, muito mais do que o homem, que a visão, o faro, a audição, acaba caindo pela sua curiosidade. E o profeta diz que Eva foi curiosa para saber o que significava aquilo. Que a serpente estava tentando, por quanto tempo não sabemos, fazer com que ela descobrisse. Aqui tem uma frase que diz a respeito da demora de Deus. Deus demora em relação ao relógio, ao tempo da dimensão humana. Eles dizem, Deus tarda, mas não falta. Mas na verdade ele não tarda, ele chega na hora certa. Então é dito, a demora de Deus. É pela sua longanimidade, ele é longânime, que quer dizer bondoso, generoso, paciente, firme. Ele faz com que aqueles que estão consigo, isto quer dizer com ele, sejam também longânimes, generosos, bondosos, firmes e constantes. Nós encontramos muitas pessoas que são fracas e membros que são até mesmo para desonra, aos quais nós devemos dar mais honra. Mas tem uma coisa, elas são constantes. Entra tempo, entra ano, passa ano, elas estão ali. Tiago diz que o homem constante não consegue, não atinge o seu alvo. O irmão Brana pregou a mensagem perseverança, o que já diz tudo. Ele fala de 7 impedimentos que a mulher sirofenícia de nação tinha, mas nenhum deles pôde impedir a sua fé. A sua fé não tinha impedimentos. Através dessa paciência de Deus, dessa firmeza de Deus, o homem se torna também longânime, generoso, paciente, firme, sendo, portanto, um pequeno Deus. Um Deus menor na linguagem do profeta desta era. É o que ele é.
A longanimidade não é compreendida, às vezes, por aqueles que estão ao seu redor. Sabe-se que o irmão Branham teve que pernoitar numa cidade, juntamente com outro irmão. E ele disse: vamos para a casa do irmão fulano, vamos ficar lá. Ele vai nos receber. Ele disse: como, irmão Branham, você fala de nós irmos para a sua casa, quando ele vive falando mal de você? Ele disse: só porque ele fala mal de mim, você não quer ir lá? É certo. Houveram pessoas que, pelo contrário, elogiavam o irmão Branham. Falavam somente o bem dele. O irmão Branham não quis nem tomar mais nem um copo de água com ele, com elas. Pessoas dando mais a ele do que realmente ele era, chegando a dizer que ele era Cristo realmente. Ele disse: se isso partisse dos meus inimigos, eu entenderia que era uma chacota. Mas partindo de amigos, de irmãos, eu não tenho nada a ver com isto. Eu não quero nada com isto. Mas quando se diz Deus menor, há uma rejeição natural. E é uma linguagem muito estranha para o mundo evangélico, que tem a cultura espiritual de olhar a Deus ao longe. Um Deus intocável. Um Deus que está do outro lado do mar. Porquanto não conhecem realmente o mistério de Deus revelado, que é Cristo em você, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo quer dizer ungido, ungido do Senhor. Aceitar essa realidade de que Deus se reparte com o seu povo, unge o seu povo, e cada indivíduo que constitui, compõe este povo, chega a ser um Deus menor. Nós temos o nosso corpo, que é muito bonito, esse funcionamento do corpo. O sistema cerebral, sanguíneo, ósseo, estomacal, cardíaco, renal. Uma batida do coração manda sangue lá na sola dos pés. Você pode entender isso? Pode compreender isso? Mas tira essa mão, o que ela pode fazer separada do corpo? Nada. Tira esse olho, o que pode ele fazer separado do corpo? Nada. Tira esse coração, joga para lá, põe na prateleira. Vou deixá-lo descansar uns tempos. Anda muito cansado. Tem batido desde o dia que nasceu. Eu queria ter um coração de estepe. E às vezes cheguei a pensar, viu, doutor, que Deus podia fazer assim o sono, o coração da gente parar enquanto a gente estava dormindo, para descansar também.
É a hora que o colesterol mais sobe. É de noite. É custoso, né? O coitadinho trabalha desde a hora que começa a bater lá na barriga da mulher. Começa por ele, termina por ele. Eita, caboclo trabalhador. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando. Mas é muito bom. Tira aí. Põe na geladeira. Ele não pode fazer nada e nem você também. Sem a mão, até que você pode até tocar viola, né? Pode dirigir e fazer outras coisas. Sem outros órgãos, sem outros membros, alguns deles você pode viver muito bem. Até sem os olhos. Mas o que faz esses órgãos? Sem o corpo não fazem nada, não valem nada. Mas você compreende perfeitamente que Cristo, estando em seu corpo, que é a igreja, tudo funciona de uma maneira sincronizada, perfeita. Uma coisa combinando com a outra, alimentando a outra. É muito bonito isso. Mas chegar ao ponto de que vós sois deuses, como está escrito, quase que reflete a questão de Sara ouvir Elohim falando com Abraão que ela teria um filho, que ele teria um filho com ela, assim, naquela idade. A coisa fica muito longe das possibilidades humanas. Vós sois deuses. Em virtudes. Você tem que comparar bem isto. Se você tem uma fé genuína de Deus, você tem aquela partícula de Deus. Se você tem a virtude de Jesus Cristo, a genuína e perfeita virtude do Senhor Jesus, você tem aquela partícula de Deus. Se você tem a ciência, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, você tem aquela partícula de Deus. Se você tem temperança do Senhor Jesus, pela mesma forma. Se você tem a paciência de Jesus, se você tem a piedade de Deus, o amor fraternal, genuíno, então essa estatura, essa pirâmide, é o que constitui o corpo de Cristo. Deus é feito disto. Essas virtudes, então, encampam tudo isto, refletem longanimidade, bondade, misericórdia. E aí aquele irmão disse: ser como Cristo é meu alvo. Esse é o caminho mais excelente que Paulo mostrou
Aí no último versículo de 1 Coríntios, capítulo 12, e então ele começa a mostrá-lo no capítulo 13, 1 Coríntios. Esses elementos formam Deus em você. Agora, o Espírito Santo não está na amargura, na raiz da amargura. Ele só está nessas virtudes. Ele não tem fel, diz o profeta. É como a pomba. Não tem fel, por isso não come coisas podres. Não se nutre de coisas podres, fétidas. Nós temos essa mensagem demonologia no estado físico. Parágrafo 39. O profeta nos mostra isso aqui em relação à estabilidade da vida do homem. Aqui mesmo planta-se um grão de trigo na terra, ele sempre será um grão de trigo. Os carrapichos talvez estejam em torno dele todo e tudo mais, mas ele será um grão de trigo enquanto existir, está certo? E se um homem realmente nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com vai e vem. Vai, vem, vai e vem. Da maneira física, entra e sai na igreja, sobe e desce no voo do pica-pau. Pica-pau voa em ondas, ondulações. Pessoa que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eles dizem, você está no voo do pica-pau. A pessoa fica num vai e vem de seu ânimo. Anoitece com uma personalidade, amanhece com outra. Normalmente se satisfaz ao deitar e amanhece mal-humorada. É a hora do pior humor. Quando o amanhecer tem um significado muito importante na vida da pessoa. O profeta diz: a terra descansou, as aves descansaram, toda a natureza repousou. E você pode obter o melhor oxigênio, então, e se relacionar muito melhor com Deus, para enfrentar mais um dia de lutas, de trabalho, de dificuldades às vezes. Você tem que se levantar bem-humorada, bem-humorado. Levantar-se bem com Deus. Estando bem com Deus, você estará bem com todos com os quais você tem por posto de dever de estar relacionada, de estar relacionado. E ele diz: se o homem nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com vai e vem de temperamentos.
e para lá e para cá. E ora ele está lá no mundo, ora ele está na igreja, ora ele é um santo, ora ele é um sujo. Não, senhor. Você não é um carrapicho. Um dia, e no outro dia você é um grão de trigo. No dia seguinte. Deus não tem isso no seu campo. Uma plantação que de repente é uma coisa e de repente já é outra coisa. Se você nasceu do Espírito de Deus, você é cristão desde esse tempo. Ao anoitecer ou ao amanhecer, até que você parta. Então você é imortal. Você é imortal com Deus. Você não entra na imortalidade depois que morre. Você entra na imortalidade o dia que você nasce de novo e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Passou da morte para a vida. Não é terá vida eterna. Tem vida eterna, disse Jesus. Ah, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Nesse parágrafo 35 em diante, da mesma mensagem, esse é estado físico? É. Eu quero estabelecer com vocês uma coisa. Deixa eu entrar aqui nessa parte que ele nos dá sobre o câncer. É o parágrafo 46. Mas agora, e a respeito do câncer? Vamos falar dele um pouquinho. Deus lhe deu sua vida. E digamos que aqui está hoje, você está hoje aqui, eu. Não há nada em minha mão, mas pode que haja câncer em minha mão algum dia. Bem, como esse câncer entrou aí, vejamos o que é esse câncer. Agora vamos desmembrá-lo, vamos tomá-lo. Ele também é um monte de células. Você sabia disso? Tumor, catarata, qualquer coisa dessas, é células. Elas não possuem forma. Algumas se espalham e algumas parecem aranha e algumas parecem faixas prolongadas. O câncer vermelho, exatamente como longos fios vermelhos que vão de ponta a ponta. E então existe o câncer rosa, que normalmente aparece no seio da mulher. É como panquecas que se encontram uma em cima da outra, e então se espalham e crescem em qualquer lugar. Às vezes os tumores são inclinados deste jeito, longos, alongados e tudo mais. Eles não possuem forma, porque são conforme a um espírito que não possui forma, mas um desenvolvimento de células. É um monte de células que, digamos, que em você agora mesmo esteja um tumor ou câncer, está desenvolvendo células, crescendo, está comendo,
sugando de você a vida, está vivendo da corrente sanguínea. Tem que se nutrir. Cataratas tomam a mucosa do olho e crescem bem em cima dele, cobrem, fecham os seus olhos. Como tuberculose, que vem num germe bem pequenino, não há nada a ver com o tamanho dele. O mesmo tamanho de germe que forma um elefante, forma um bicho do pé. Está vendo? Nada a ver com o tamanho do germe. E alguns deles tomam forma de corpo, alguns não chegam a tomar. E alguns não chegam a entrar em células. Alguns tornam-se espírito, atormentam a alma. Aí então você vai ver o vai e vem, a insegurança, a incerteza. Chegaremos nessa parte, deixarei essa parte, isso. E agora, espere um pouco. O que fez isto? Por quê? Você ia tão bem, você nasceu aí, você desenvolveu esse corpo, ajudou tudo, por que se contrariou tanto? Por que se apostatou? Então vem o motivo, a razão. Todos que murmuraram, conspiraram, deram lugar à razão, levantaram contra Moisés. Ele fala aqui sobre o estado físico, o estado religioso. Demônio no estado físico. Ele mostra isso aqui que é um paralelo, sem dúvida alguma, do espiritual, com a igreja. Isso foi vivido lá no deserto, razão pela qual ele lia toda semana o livro de Êxodo. E Deus o ungiu de uma forma especial contra os tumores. Ele foi zangado com esses tumores, com essas células apóstatas, e que passaram a sugar o próprio corpo. Isso foi visto em Corés, foi visto em Abirão, em Datã, isso foi visto no filho de Davi, do seu próprio corpo, Absalão. Ele foi conquistando, formando um tumor no ministério de Davi. Ora, mas para que isso, gente? Por quê e para que uma meditação como esta? É para você entender e aceitar que o grande mistério de Deus é Cristo em você. É Cristo em você. Ele diz aqui que... Você quer ver como é que ele diz aqui? Deixa eu me mostrar aqui. Ele mostra aqui que o diabo é tão real quanto Deus é real. Ele disse:
Se não há um céu, se não há um inferno, não há um céu também. Se não existe um diabo, um demônio, não existe Deus também. E ele mostra que somente através do poder de Deus é que nós podemos nos livrar desse câncer maligno. Então, quando ela dá lugar, essa célula dá lugar à revolta, à rebeldia, à murmuração, à apostasia, é quando ela fica exposta e o demônio entra nela. Então ele diz, puseram um apelido, a ciência teve que pôr um apelido de câncer, mas na verdade isso é demônio. No estado físico. Como Jó não pôde ficar livre, imune de demônio no estado físico, também nós estamos sujeitos. Mas então vem a questão da alma. Isso vai ficando profundo cada dia que passa. Essa alma nunca será cancerosa. Não tem coisa como demônio na alma do cristão, do filho de Deus. Não existe coisa, como diz, enfermidade da alma para o filho de Deus, o cristão renascido. Não existe. Agora aqui na mensagem Três Classes de Crentes, parágrafo 35 ao 40, eu disse, eu estava pensando enquanto eu olhava para fora da janela há pouco, e olhava para o pôr do sol e via como que toda a natureza tem uma lei. E quando o tempo do inverno vem, a lei, automaticamente da natureza, faz a seiva escorrer para dentro das raízes da árvore. Ela enterra. E agora vai ter um tempo de reclusão. E parece que há uma demora. Assim como Jó disse, oxalá me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira fosse. E agora é isso mesmo, se tu me escondesses, veja, ele viu a natureza, a árvore, a vida descer para dentro das raízes. E ali ficar até que a ira passe. Então me chames e me estabeleças um prazo, uma demora. Sejas longânimo ou longânime comigo. A natureza tem uma lei. Há uma lei da natureza. Não há absolutamente maneira de esquivar-se dela. É uma lei da natureza. Então há uma lei do Espírito. Não há também maneira de esquivar-se disto. Este, dotado de 5 sentidos: memória, afeto, consciência, razão. O corpo dotado de 5 sentidos também: olfato, paladar, tato, visão, audição. Mas sendo tudo isto um veículo apenas, sujeito a transtornos, sujeito a impactos,
sujeito a tumores. Ele disse, sujeito a infartos cardíacos, acidentes automobilísticos, acidentes aéreos. Vivendo sob a lei da física e da química. Bate, machuca, dói, sangra, morre, desaparece, sai de cena, fica paralítico. Um homem que está trabalhando, vivendo sua vida, cai lá de cima, vai parar numa cadeira de rodas. Numa fração de segundo, sua vida muda completamente. Ele não pode ser mais aquele ousado, pronto, corajoso, disposto. Mas tudo isso contribuindo com aquela coisa principal que nunca morre. Então Paulo diz, tudo contribui para o bem. Daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Mudanças radicais, intempéries. Mas nada. Você sabe que tudo que você tem que enfrentar contribuirá simplesmente com a sua eleição, com a sua predestinação. E a maneira dele gerar essa estatura dele, a estatura do varão perfeito, é através de impactos. Quebrando, chocando com as nossas opiniões. Você é livre, e você é homem, e você pode sair e voltar a hora que bem entende. Mas chega a hora que ela tem que te dar banho na cama, por comida na sua boca. Nós temos que sintonizar a estação em que estamos. Nós estamos na estação humana. Nossas almas estão nos céus. Nossas almas estão nas bodas do Cordeiro. Nossas almas estão no milênio. Nossas almas estão na eternidade. Para elas, não existe tempo, não existe velhice, não existe tumor. Qualquer desgraça que aconteça com o nosso corpo é simplesmente para liberá-la. Tome posse dessa verdade. Encare a situação. Encare a situação e você viverá. Muitas vezes nós temos exemplo. Quem diria? Irmã Antônia Pérez. O câncer generalizou.
da garganta para o fígado, por fim tira um tumor de sei quantos quilos do fígado, coisa absurda, inacreditável, nunca vi falar aquilo. Mas quantos anos, mais de 10 anos, com aquela coisa, e ela dando glórias a Deus. Hein? Dando glórias a Deus, vocês conheceram muito bem seu testemunho. Enquanto Deus não disse, venha agora, ela não foi. Ninguém acredita, pela razão, como que uma pessoa pôde viver tanto tempo numa condição daquela. Sorridente, feliz, encarando a situação. Você simplesmente tem que encarar a situação. Vamos encarar. A maior batalha jamais pelejada, ele fala do irmão, eu não sei se era um evangelista, que o diabo começou a fazer um boom para ele, em força de expressão. Ele foi diminuindo. O diabo fazia boom, ele diminuía mais. Outra vez, bum, diminuía. Mas de repente veio a virada. Como um time que está perdendo e logo reage, houve uma virada. Ele começou a falar bum mais alto para o diabo. Ele disse, o diabo é um fanfarrão. Ele é um safado. A única guerra que ele pode fazer hoje é explorando o lado psíquico. É guerra fria, guerra psicológica. Soterrar. Acabrunhar. Humilhar. Sufocar valores. Mas ali então aquele irmão passou a dizer um bum mais alto. E foi uma grande virada. Aí foi o diabo que teve que diminuir. Esse mal estava tão grande na sua vida. Mas agora veja como ele vai diminuir. Eu gosto de ver o Espírito Santo fazer casar a Escritura agora, quer ver? Como ele faz? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O gigante virou um mosquito. Antes o mosquito virou o gigante, o elefante. O medo faz um mosquito virar elefante. A coragem faz um elefante virar um mosquito. O jugo fica suave, o fardo fica leve. E aí então a calma vem, a tranquilidade toma conta, a mansidão, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A arrogância acaba, o orgulho é desfeito.
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não tirou o fardo, não tirou o jugo. Só que ele ficou leve, suave. Tira suas lutas e sua vida ficará ociosa. Você ficará num vazio. Entrará em melancolia. Nós fomos criados para lutar, para combater, para chegar lá no fim, exclamarmos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluias! Desde já está preparado uma coroa que o seu justo juiz me dará. Mas não somente a mim, mas a todos, eu estou incluído nisso. Você está, porque você ama a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor? Sim, porque você ama o profeta precursor, você ama a mensagem de Elias, por isso você ama a vinda do Senhor. A todos quantos amarem a sua vinda. Só a esposa ama a vinda do esposo. O mundo religioso não ama esse profeta. Se amasse, ele seria falso. Jezabel não podia amar a Elias. Herodias não podia amar a João Batista. O mundo religioso de hoje não pode amar o William Branham. Mas eu, tu, ele, nós, vós, eles, amamos. Amamos. Aleluia. Aleluia. O melhor casamento que existe é o da palavra. Eu estava falando com um casal esta tarde sobre: você não pode aniquilar nada totalmente, nada. Tire isso de sua cabeça. Elimine os problemas mais fáceis logo da sua prova e deixe os mais difíceis por último. Porque você começa a tentar eliminar os mais difíceis, de repente o tempo passa, você deixou muita coisa que podia ser respondida sem responder. Você não pode aniquilar nada totalmente. Nada se perde, tudo se transforma e vai assim. Os seres humanos não podem aniquilar. Eles podem destruir, mas não aniquilar. E alguém disse: bem, quem me disse de tomar e queimar um pedaço de papel? Isso aniquila? Não, senhor. Apenas separa as substâncias químicas, o calor do fogo. Ele volta diretamente aos gases, o que era no princípio. Você não pode aniquilar. Talvez, se você quiser aniquilar, você tem que matar o corpo. Aniquilar o corpo. E se o mundo durasse tempo bastante, esses mesmos gases
as, as substâncias químicas que estavam nesse papel poderiam voltar a ser um pedaço de papel novamente. Isso é exato. Você não pode aniquilar. Exato. Deus, então, se há uma ressurreição para tudo, de volta novamente, e nenhuma aniquilação, há uma ressurreição do justo, sim. E nós teremos de voltar. Você carrega essa vitória estampada na sua testa. Eu voltarei. Eu voltarei. Não há mais que isso. Não há absolutamente maneira de fazê-lo. Não importa se você for completamente queimado, se for afogado, onde quer que ocorra. Não importa se você apodrece aos poucos. Seja longânime consigo mesmo. Seja longânime com os outros. Aceite a demora. A demora pode te dar tempo para fazer o que é essencial. Para fazer aquilo que deveria ter sido feito e não foi feito. Oxalá tivesse mais tempo para correr lá e fazer aquilo, e acertar aquilo. Apenas lembre que cada parte de você está aqui. Quando Deus falou que o mundo viesse à existência, Ele colocou o seu corpo bem aqui então. Viu? Quando Deus falou que o mundo viesse à existência, Ele te colocou aqui. Com esse nariz que você tem na sua cara. Não tenha dúvida disto. Ele colocou o seu corpo bem aqui, então, e não há nada que possa tirá-lo, exceto Deus. Só Deus. Diabo, só Deus. Jesus afirma em São João 10, verso 30: ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Ninguém. Bum! Bum! Não é sugestão. Deixa a demora por minha conta. Aquele a quem tu amas está enfermo. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Aleluia! Jesus não amou só a Lázaro, Ele amou a Marta, amou a Maria também, amou você também, amou a mim. Ele me ama, Ele te ama. E esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí você é novo, você não é velho.
Na mensagem saindo fora do arraial, o profeta fala daquele juiz que botou aqueles rapazes aleivosos na cadeia. E eles é que mandavam lá, seus pais. E eles disseram: ninguém gosta de você nessa cidade. Ele disse: eu estava cumprindo a lei, e eu vim aqui para isso. Ele disse: mas ninguém gosta de você aqui, ninguém te ama. Ele disse: em casa tem quem me ama. Em casa tem quem me ama. Aleluia. Em cima tem quem me ama. Embaixo tem quem me ama. Da direita tem quem me ama. Da esquerda tem quem me ama. Na profundidade tem quem me ama. Na altura, na largura, no comprimento. Basta saber aquele a quem tu amas. Não importa a demora. Não importa a demora. Somos agitados. Eles dizem: o tempo cura queijo. Às vezes o tempo é o maior advogado. O tempo responde melhor. Você fala, grita, exaspera e não convence a ninguém, mas o tempo convence. O tempo mostra que você estava certa. Bem que minha mãe dizia, bem que a mamãe falou, bem que o papai disse. Aquele a quem tu amas. Que expressão. Por que a demora? Amando dessa forma, a sentença já havia sido decretada. Ele não foi, mas ele decretou. Ele falou: esta enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Tudo que nos acontecer doravante é para arrebentar com esse tumor maligno, com essa célula apóstata, sugadora de vida, sugadora de sangue. Tenha bom ânimo, esforça-te, assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te espasmes, não te pasmes, não te espasmes. Não. Eu estou contigo, assim diz o Senhor. A maioria das pessoas não sabem o que é ser amada. As mulheres, na sua maioria, não sabem o que é ser amadas. Os homens não sabem o que é ser amado. A grande revelação que traz a tremenda vitória do amor divino está em você saber reconhecer, por divina revelação, que Deus te ama.
Deus me amando, logicamente, muito obrigado, diabo, você me odeia. Tudo que você pode fazer é fanfarronar. Você não fez isso com Jó? Você pensou, eu vou acabar com esse William Branham nessa madrugada. Quando aqueles dois mexicanos, um senhor de 40 anos e um garoto de 17 anos, estavam bebendo lá naquele bar, naquela rodovia, lá no oeste, o diabo ungiu aquela bebida. Vocês vão viajar. Queimou um dos seus faróis de frente. Isso aqui está a minha armadilha. Vou tirar o homem que mais me incomoda neste século, de cena. Eu já sei, ele já revelou os selos, e parece que o Deus dele não precisa muito dele, não. Eu tentei explodir um rifle na sua cara, não aconteceu nada. Estiveram com infravermelho nas costas dele e não conseguiram matar. Quantas vezes acabou a gasolina no ar? Comandante avisar, temos apenas gasolina, combustível para 15 minutos e não sabemos aonde estamos, perdidos no ar. E espingarda explodiu na perna. E começou no gelo, na geada, quando era bebê ainda. Hoje chegou o dia. Eu vou tirar o William Branham de cena. Ele não vai mais mexer com as minhas Jezabéis, com minha Hollywood, com minhas denominações. Conseguiu. Bateu o carro. Destroço. Entre ferragens. Billy volta e diz: pai, fala a palavra. O seu olhar disse: não. Não tem mais. Morreu. Partiu. Um grande boom. Morreu William Branham. Está bem. Acabou. Acabou? William Branham chegou aqui foi em 71. Ele morreu em 65. Jezabel não gosta disso aqui não. Eles pensaram que tinha acabado com Jesus, não foi assim? De repente, ó, o homem lá, aquele pobretão lá, aquele aleijado, paralítico lá, que pede esmola lá, está pulando dentro do templo, dando glória a Deus. A morte do mensageiro não pôs fim ao seu ministério. Ele está aqui. Ele está aqui. O perturbador de Israel. Não sou eu o perturbador de Israel.
aquele a quem tu amas está enfermo, está abatido, está acamado, está sem força. Ela está enfrentando uma dificuldade tão grande. Isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Fiquemos de pé. O ficar de pé e dar glória a Deus significa você trancar tudo que você ouviu dentro de você. Aleluia! 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 Aleluia!